Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Em todo o tempo. Oh, Jesus. Nós te rendemos ações de graças por quem Tu és. Simplesmente por quem Tu és, Senhor. Obrigada por esse momento, por essa noite. Por podermos ter a oportunidade de nos reunirmos na comunhão dos santos. Quando nós temos a oportunidade de expressar o nosso louvor a Ti. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Espírito Santo, nosso amigo. Obrigada pela Sua palavra de vida e de conselho. Obrigada pelos corações hoje à noite disponíveis para a Sua palavra. Obrigada porque a palavra é Sua, a direção é Sua e eu sinto confiança de caminhar debaixo da Sua unção, debaixo da Sua graça, debaixo da Sua palavra. É uma confiança para mim, Senhor. Saber que nada disso tem a ver conosco. Tudo sempre foi e sempre será sobre o Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela Tua presença maravilhosa, Tua presença gloriosa. A Tua presença que nos faz querer ir além, que nos impulsiona a irmos além das nossas limitações, além daquilo que os nossos olhos carnais veem. Nos ajude, Senhor. Nós queremos ter a visão ampliada do todo, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela Sua palavra, porque ela é a verdade. Aleluia. Aleluia. Te bendizemos. Te bendizemos. Aleluia. Ah, não há ninguém como Tu, Senhor. Digno és. Digno és. Oh. Sopra Teu fôlego de vida, o Teu espírito de vida nessa noite. Oh, Tu és bem-vindo a este lugar. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Oh, doce presença, doce presença. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado. Você pode render ações de graças a Ele. Você pode render adoração ao Rei dos Reis. Ele é digno. Seja exaltado, exaltado. Oh, seja exaltado, seja exaltado, Jesus. Seja exaltado para todo ser. Seja exaltado, exaltado. Ei, reconhecemos a Tua presença, Senhor. Oh, reconhecemos quem Tu és.
Reconhecemos a tua majestade santa. Reconhecemos que tu és o Rei dos Reis, que tu és Senhor sobre essa igreja, que tu és Senhor sobre a nação, Pai. Nós reconhecemos que tu és Espírito e vida. Oh, tu és aquele que nos vivifica. Oh, tu és digno. Hey, te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis. Te adoramos por quem tu és. Reconhecemos o teu senhorio, a tua bondade que tem nos alcançado. Nós reconhecemos, Senhor. Ei, aleluia, aleluia. Aleluia. Ei. Aleluia. 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 Ei, Ele é Senhor sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 26. Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Tu és o Senhor da igreja. Ei, aleluia. Gênesis no capítulo 26, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, ou seja, uma nascente. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, que significa contenda, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna, que significa briga. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Reobote significa lugar amplo. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão.
Não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu acho que você está curioso a respeito desse objeto aqui na sua frente, né? Eu quero que você use a sua imaginação hoje à noite. Isso aqui é um poço. Tá certo? Isso aqui é um poço. Me ajuda a tirar essa tampa aqui, por favor. Muito obrigada. Gente, esse poço, ele tá cheio. Ele tá entulhado. Certo? Eu pedi para botar os brinquedos das crianças, porque eu queria botar copo descartável, mas acho que não tinha, né? Não tinha mais não, né? Deram conta dos copos descartáveis. Amém, glória a Deus. Significa que está funcionando, né? Pode sentar, meu filho, pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Amém? Então, querido, você vai fingir que isso aqui é um poço e que ele está entulhado. Amém? Quando a gente lê esse texto, né, já contando a história de Isaque, né? Passou-se o tempo de Abraão e agora Isaque está construindo a sua própria história, ou aparentemente está. Eu achei interessante quando eu comecei a ler esse texto, quando o Senhor foi compartilhando comigo a respeito da postura, do comportamento de Isaque. E Isaque, ele procurou exatamente seguir os mesmos caminhos do seu pai Abraão, inclusive alguns comportamentos, né? Dentre eles, mentir, por exemplo, né? Isaque acabou herdando essa característica de Abraão, né? Acabou mentindo quando ele falou que a sua esposa Rebeca era, na verdade, a sua irmã. Se você for ler o contexto dessa história, você vai ver que Deus ele apareceu para Isaque e disse: olha, não vá para o Egito. Não sei se você lembra, Abraão inicialmente ele foi para o Egito, você lembra, né? E Deus falou para Isaque: não vai para o Egito, você não vai para o Egito, fique por essa terra por um tempo. Essa terra, gente, era Gerar. Abraão já tinha morado em Gerar e tinha cavado lá em Gerar 7 poços, né? Então, Isaque, ele tinha como herança nessa terra, né, esses 7 poços. Eu achei interessante porque Isaque começou a querer trilhar os mesmos caminhos que o pai. E eu tenho certeza, queridos, que Isaque ficava muito alegre, ficava empolgado com as histórias que o pai contava, né, com tudo aquilo que Abraão passou. Todas as características, eu acho que Isaque olhava para aquele, uau, né? Toda a história de Abraão, com certeza, empolgava Isaque. Porque quando a gente está ouvindo, às vezes, a história dos nossos pais, a gente fica, poxa, que legal, uau. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai falava que chegou a trabalhar para a Petrobras e ele tinha que ir para aquelas plataformas, né? E ele tinha que ir de helicóptero. E eu ficava, uau, helicóptero. Eu nunca voei no helicóptero. Na verdade, eu prefiro o avião, gente. O helicóptero faz muito mais barulho, né? Eu nunca entrei, mas só de ver que a galera tem que usar aqueles fonezinhos, eu já imagino que o barulho é terrível, né? Avião já faz barulho. Agora você imagina um helicóptero. Mas eu ficava, né? Uau, eu queria voar de helicóptero também, né? E eu não tenho problema não em voar, querido. A primeira vez que a gente foi voar foi ano passado, eu estava empolgada, feliz da vida. Vou voar! Yeah! Eu queria sentar na janela e ficar olhando lá para baixo. Ai, tem cadeira na janela, tem cadeira na janela. Ai, que lindo! Eu não tinha medo, amém? Eu não ia passar, lógico, o voo todo olhando lá para baixo, né? Que eu tenho mais o que fazer, vou dormir. Amém. Mas eu tenho certeza de que Isaque também ficava empolgado com as histórias de Abraão para ele, de tudo aquilo que Abraão viveu. E você sabe a história de Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. E eu percebo que Isaque, ele começou a querer trilhar os mesmos caminhos que o seu pai. E Deus, ele aparece para Isaque. Com certeza Deus percebeu,
Ele quer alguma coisa comigo. Amém? Ele também quer alguma coisa comigo. E ele disse, olha, eu sou Deus, o seu pai, Abraão. Só que Deus queria a partir daquele momento também ser o Deus de Isaac. Amém? Então nós percebemos que as coisas erradas que estavam no caráter de Isaac precisavam ser tratadas. Dentre elas, quando ele chegou lá na terra de Gerar, né, e falou para Abimeleque que Rebeca na verdade era sua irmã e que era mentira, né? Pegou essa mania feia de Abraão, que Abraão fez a mesma coisa com Sara, é minha irmã, né? E coitada da Sara, ela escapou porque Deus botou a mão no meio, né? Esse foi um comportamento realmente errado. Talvez esse comportamento de Abraão tenha sido herdado dos pais dele. Essa postura, esse comportamento, vamos dizer assim, covarde, porque isso é um comportamento covarde. Deus não tinha falado com Isaac, Isaac fica aqui por essa terra um tempo. Será que ele não podia confiar que Deus era suficiente para proteger ele e a esposa dele? Porque quando Isaac foi com o Lera, a conversa, ele foi dizendo, não, porque eu tive medo de vocês fazerem alguma coisa comigo por causa dela. Pelo contrário, se ele soubesse que a mulher era dele, aí é que ele não relava a mão. Amém? Ele não confiou, ele ainda não conhecia Deus. Ele ainda não conhecia o Senhor de fato e de verdade, para acreditar que ele poderia protegê-lo. Amém? Mas o desejo de Deus era, não, vamos trilhar um caminho juntos. Amém? Vamos corrigir as posturas erradas. Eu tenho algo para você. E aí, porque ele começou a ser abençoado, começou a crescer, Abimeleque diz, ei, sai fora daqui. Não dá não para você ficar aqui. E aí Isaac vai exatamente para o vale de Gerar, que foi esse vale onde o pai havia construído os 7 poços. E os filisteus, porque a terra de Gerar, queridos, era a terra dos filisteus. E na terra de Gerar, o que é que eles fizeram? Eles entulharam os poços. E eu não sei se você sabe, mas os povos nômades, como eram os patriarcas, eles dependiam realmente dos poços. Os poços era tudo que eles precisavam para sobreviver, para as famílias sobreviverem, para os rebanhos sobreviverem, era necessário os poços. Eles não iam acampar perto de riachos não eram uma coisa tão fácil de encontrar, então era necessário eles cavarem a terra. Mas Isaac achou por bem desentulhar os poços do pai dele. E aí, naquela terra do Vale de Gerar, que era para ele ficar só um tempo, ele passou muito tempo. E eu achei interessante, eu vejo com isso, queridos, uma intervenção de Deus. Quando aqueles homens começaram a botar catinga, como a gente gosta de dizer aqui, né? Quando eles começaram a botar dificuldade, Isaac quis abrir um poço. E ele disse, não, essa água é nossa. E Isaac vai e abre outro poço. Ele diz, essa água também é nossa. E isso tirou Isaac da zona de conforto dele. E fez com que ele saísse dali. Quando Isaac sai dali, ele abre um poço. E aquele poço é bênção. Amém? Aquele poço virou algo amplo, uma terra ampla para ele, porque até então Isaac ele estava acomodado a ficar no Vale de Gerar. Ele estava acomodado a querer usufruir daqueles poços antigos que tinham sido entulhados. Quando Deus, na verdade, queria algo novo para ele. Amém? Deus ele tinha novas experiências para ele. E quando Isaac finalmente entendeu isso, Deus pôde ampliar os caminhos dele. Amém? Eu quero que você entenda isso hoje à noite. Vamos construindo um caminho. Venha comigo hoje à noite. Aleluia. Quando ele saiu dali, as coisas começam a fluir. E ele abre exatamente esse poço chamado Reobote, que significa lugar amplo. Aleluia. Aí a gente vê a bênção e o favor do Senhor acompanhando ele. E nesse tempo nós estamos sendo chamados a lugares mais amplos. Eu quero dizer para você, nós não podemos mais trilhar os mesmos caminhos que os nossos pais. Não é para você trilhar mais os mesmos caminhos que os nossos pais. Deus, ele tem algo novo para você. Amém? Aleluia. Então, queridos,
Não adianta você tentar desentulhar os velhos poços, quando o desejo de Deus é que cavemos novos poços. Aleluia! O desejo de Deus é que vivamos as nossas próprias experiências com Ele, que provemos e experimentemos de algo totalmente pessoal com Ele. Sabe, Ele quer que você deixe o passado para trás. Deixa o passado para trás, querido. Eu estava lembrando da ministração de Mateus. Foi uma ministração de oferta, foi aquela que você falou sobre o azeite. A bacia cheia e botava para trás. Não foi uma ministração, foi oferta, não? Foi, né? Amém, mas é uma palavra muito pertinente. É muito pertinente. Sabe, queridos? Então Deus não quer que você fique parado naqueles poços entulhados, nos caminhos que o seu pai, que a sua mãe, que as pessoas de antigamente traçaram. Ele tem caminhos mais excelentes para você. E enquanto você ficar acomodado a querer simplesmente estar desentulhando os poços, Ele quer dizer para você: cava um novo, viu? Porque Ele tem algo novo para você. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele é bom. Ele quer que você tenha as suas experiências, queridos. Sabe, não vá atrás dos velhos poços que foram entulhados pelos inimigos da nossa alma. Sabe, queridos, os inimigos da nossa alma são os sofismas, são os argumentos, sabe, são os medos, as frustrações, as decepções. Sabe, o diabo, ele vem, aproveita essa situação e coloca sobre a sua vida para entulhar os seus poços. Porque o seu poço, querido, deve ser um oásis de vida, amém? De água viva, é o que o Senhor tem para você. Então, por favor, não se detenha nas coisas que já passaram. A palavra diz que tudo se fez novo. Por favor, entenda isso, compreenda isso hoje à noite. Sabe, não se detenha nessas coisas que passaram. Ai, porque eu fui magoada, eu fui ferido. Ai, porque eu tenho medo, ai, porque eu me decepcionei. Querido, deixa esse poço velho para lá e avança em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia, eu digo isso também. Sabe, essa ministração hoje, ela tem dois aspectos. Você vai entender esses aspectos hoje à noite. Sabe, ela tem tanto um aspecto que diz respeito a uma herança geracional, como ela também diz respeito a uma postura, um comportamento de saudosismo. Às vezes nós detemos os nossos olhos, né, não só nas coisas ruins, mas às vezes nas coisas boas também. E a gente fica olhando, meu Deus, como foi bom aquele tempo. Ai, como foi bom. A gente fica que nem os discípulos de Jesus, quando Jesus ele foi assunto aos céus e eles ficaram tudo. Como foi bom, os anjos olharam e disseram: o que vocês estão fazendo aí? Vão arrumar alguma coisa para fazer? Deixa de ficar parado aí, saia dessa estagnação, em nome de Jesus. Ele foi, mas ele volta, e vocês vão ficar fazendo o que aí? Vão ficar parados só olhando? Não, faça alguma coisa, se mexa. Amém, queridos? Então, às vezes a gente detém os nossos olhos também sobre o que foi bom. Não foi tão bom, a gente fica com um saudosismo, sabe? Ah, meu Deus, era tão bom naquele tempo, né? Sabe, Deus, Ele tem novas experiências para você, querido. Eu me lembro que em 2012 nós fomos para uma conferência de homens e mulheres lá no Verbo da Vida, 2012. Mês de outubro, né? E eu lembro, queridos, que Sâmia Rocha, ela estava ministrando uma palavra, que aquela palavra, ela veio como uma flecha e acertou o meu coração. E eu fiquei tão empolgada com aquilo. Gente, eu quase não respirava. Eu fiquei na ponta da cadeira, sentada na ponta da cadeira, porque eu não queria perder uma palavra. Eu estava bebendo aquilo que ela estava derramando naquele dia. E eu lembro que eu fiquei com uma sensação tão boa daquela palavra. Meu Deus, que palavra boa, que coisa maravilhosa. Porque realmente me fez, me impulsionou, me fez me mover do lugar que eu estava. Amém. Agora é interessante que eu passei os outros anos da minha vida lembrando dessa palavra. E na época lá, eu não tinha condições financeiras para comprar o DVD, porque eles não vendiam uma ministração. Eles só vendiam o DVD completo.
né, com todas as ministrações da conferência. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar essa ministração. E eu passei os outros anos da minha vida querendo encontrar de alguma forma para pegar essa ministração. E eu passei anos da minha vida lembrando dessa ministração. Poxa, que boa ministração. Aquela ministração, né, que atingiu meu coração naquela época. Eu lembro que eu chorava copiosamente quando eu ouvia aquelas palavras. E eu acho que foi ano passado, quando a gente foi para o acampamento de carnaval, acho que foi ano passado. Quando eu olho, tem uns kits lá, tinha um livro e o DVD com a dita cuja ministração. Eu falei, pai, é agora, é hoje. Agora eu vou conseguir ouvir de novo aquela ministração que tanto me empolgou naquele tempo. E quando eu cheguei em casa, né, cheguei de viagem, quando eu tive a oportunidade, eu fui ouvir a ministração. Queridos, pensa numa decepção. Você agora ficou assombrado, né? Sabe por quê, queridos? Eu ouvi aquela ministração querendo sentir a mesma sensação daquele tempo. Querendo ter de volta aquilo que eu senti naquela época. Mas deixa eu lhe dizer, aquela palavra foi para aquela época. Porque Deus, Ele tem algo novo para nós. E aquela palavra já não fez mais o mesmo efeito em mim, porque o tempo dela passou. Amém, queridos? O tempo dela passou e eu entendi, meu Deus, eu passei esses anos todos querendo ouvir essa palavra. E quando eu ouvi, eu disse, eu achei a mesma palavra. Mas era, querida, era a mesma palavra. Era porque a época era diferente. Deus já tinha algo novo, né? Ele é um pão vivo. É sempre novo, é um pãozinho fresco. Ele é um rio de águas vivas, uma fonte fresca sempre, queridos. E eu fiquei querendo me deter numa coisa do passado. Foi muito bom, querido, mas Deus tem algo novo. Foi muito bom, foi bom demais, querido. Só que Deus, Ele está nos chamando exatamente a vivermos algo novo nesse tempo. A vivermos as nossas próprias experiências com Ele, né? Quando a gente vê as histórias maravilhosas da igreja e a gente pensa, uau, a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, poxa, que massa, que extraordinário que foi aquilo. Você fica se detendo naquilo, ei, não se detenha naquilo. A gente lê o livro Caçadores de Deus, a Luan está lendo agora, eu li também. E a gente faz, uau, eu quero um negócio desse. Agora deixa eu dizer a você, aquela experiência ela já passou. Agora é você quem tem que viver a sua experiência, amém? Não fique só no uau, que legal. Não, querido, viva você as suas experiências com Ele. Aleluia. Aleluia, esse é o desejo do coração de Deus, querido. Ele não quer que você fique olhando para o passado e dizendo, como foi bom esse negócio. Meu Deus, que saudades daquele. Não, querido, não. Avance em nome de Jesus. Cave novos poços. Aleluia, aleluia. Por isso que eu disse que essa palavra tem dois aspectos, porque ela fala a respeito desse aspecto geracional, das coisas erradas, às vezes das heranças erradas, de comportamentos que foram aprendidos. Às vezes na mais tenra idade, a gente aprende os sofismas, a gente aprende os sistemas de crença, porque a nossa família se move assim, a gente acredita que tem que ser assim. E a gente é confrontado com uma nova realidade de vida. A gente é confrontado com uma nova proposta da parte de Deus para nós. E Ele começa a apontar e nos mostrar, olha, tem um caminho melhor. Tem uma informação aí que você não sabia e que eu quero compartilhar com você. Amém? Mas para isso é necessário deixar para trás os pocinhos que foram entulhados, amém? Deixa esse bichinho para lá, ele não serve mais para você. Amém, querido? Tem algo novo. Aleluia. Por isso que eu disse, tem um aspecto geracional e tem esse aspecto de saudosismo, onde você fica, meu Deus, como foi bom. Não, querido, Deus tem algo melhor ainda. É sempre novo, Ele sempre tem uma novidade de vida, amém? Aleluia. Deus não é limitado, querido. E Ele quer compartilhar com você no secreto coisas que Ele quer dizer só a você. Aleluia. E você fica pensando, não deve ter um método.
Não, eu vou seguir aquele método de fulano de tal, porque aquele método deu certo. Não, querido, Deus ele tem algo diferente para você. Amém. Por isso que eu digo, não trilhe os caminhos dos nossos pais. Trilhe os seus próprios caminhos em Deus. Amém, querido. Trilhe os seus próprios caminhos em Deus. Eu lembro que o meu pai, ele contava experiências que ele teve de forma muito sobrenatural. Ele disse que uma ocasião, isso foi bem no começo da fé dele, quando ele estava naquele fogo, naquela paixão assim. E eu lembro que ele falava pra gente, a gente era criança, ele disse que uma vez ele estava conversando com a minha mãe, estavam de frente um para o outro conversando, e ele disse que de repente percebeu como que uma bolha descendo e envolvendo ele. E ele disse que essa bolha levava ele, né? Transportava ele. E ele disse que tinha visto Jerusalém, a cidade celeste, né? E eu, caraca, meu Deus, que coisa massa! Mas passou, foi a experiência que ele teve e passou, amém. Ele poderia ter ido mais longe ainda em Deus, mas infelizmente ele parou pelo meio do caminho. Eu não estou dizendo que ele não é crente, ele continua na igreja, amém, glória a Deus. Mas ele não quis cavar um pouco mais, ele limitou. Aí eu digo a você, querido, cava um pouco mais, sabe, vá além, vá adiante, não pare onde outra pessoa parou. Só porque fulano parou não significa que você tem que parar ali também. O próprio Jesus falando, ei, eu vou para o Pai, mas vocês poderão fazer obras ainda maiores do que eu. Ele não estava preocupado se alguém ia fazer mais obras do que ele. Ele disse, eu vou até aqui, porque ele tinha algo a cumprir. Mas você pode ir além, você pode ir adiante, amém? Aleluia, aleluia. Então não se detenha, querido, não fique estagnado, não pare, porque alguém fez de um jeito ou de outro, e você pensa, não, eu tenho que fazer só até aqui. Não, querido, vá além, sabe? Deus tem mais do que gerar para você, Ele tem Beceba, amém? Ele tem um lugar de promessa para você, aleluia, aleluia. E quando eu falo, querido, sobre essas coisas, né? Eu falei sobre a experiência de Tomitine, da Rua Azusa e de tudo mais. E eu tenho dito para você, vivencie as suas próprias experiências. Eu quero que você entenda que eu não estou falando a respeito dos fundamentos da igreja, para você não ficar confuso depois. Amém? Não estou falando a respeito dos fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja, eles são fixos. Eles não são removíveis, eles não devem ser removidos, amém? Fundamento não se move, fundamento ele tem que permanecer, porque é um lugar seguro para caminharmos, para darmos o nosso ponto de partida, amém? É necessário os fundamentos, sem fundamento você não tem como caminhar, amém? Se você não tem como caminhar num negócio que é como água ou alguma coisa, não, querido, você tem que caminhar num negócio que é firme, amém? Então, os fundamentos da palavra são algo firme, que você pode colocar os seus pés e caminhar. Os fundamentos não devem ser removidos. Não é sobre isso que eu estou falando, amém? Para que você não se confunda depois, então eu tenho que viver novas experiências e desprezar os fundamentos. Não, querido, os fundamentos nunca, jamais deverão ser desprezados. Amém? Senão você vai patinar e vai cair. Amém? Você vai começar a andar em gelatina e você vai afundar. Porque gelatina não é firme, né? Aí você afunda. Amém? Então, queridos, entenda isso. Não despreze os fundamentos. Se apegue aos fundamentos. Mas entenda que você precisa viver novas experiências com o Senhor. As suas próprias experiências com Ele. Amém? Nem ponha os seus olhos sobre aquilo que você sofreu, aquilo que você passou, aquilo que alguém disse de você, se abusou, se não abusou. Querido, não bote seus olhos sobre isso. Amém? Coloque os seus olhos fixamente no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia! Aleluia!
Nem fique com saudosismo besta. Viu? Ai, quer dizer que eu não posso sentir saudade? Querido, você não pode ficar colocando seus olhos sobre aquilo. Ai, foi tão bom. Poxa, é um tempo que não volta mais. E glória a Deus que não volta mais. E glória a Deus que não é para voltar mais não, querido. Porque Deus tem novas experiências para você. E você precisa caminhar adiante. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Fique com isso em nome de Jesus. Aleluia. Fique com os fundamentos porque é importante, mas vivencie as suas próprias experiências. Não se acomode se o que ficou de herança dos seus pais para você foram poços entulhados. Não se acomode. Ai, o que ficou de herança para mim foi esses poços velhos. Então eu vou ficar com eles, né? Porque afinal de contas foi o que ficou de herança para mim. Não, querido. A palavra diz que o Senhor é a nossa herança. Amém? Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Então eu não vou ficar com esses poços velhos entulhados de herança, não. Deus tem uma herança melhor para mim. E é nela que eu me apego. Amém, queridos? Então não se detenha nesses poços entulhados, sabe? Os poços que os nossos pais cavaram e foram entulhados e a gente pegou. Senão eu vou pegar para mim um poço, né? Peraí, é meu. Ai, meu Deus, pronto. Vou caminhar com esse poço. Não, querido, não faça isso, não. Cava um novo. Cave um novo. E prove e veja o quanto o Senhor é bom. Prove e veja que Ele é bom. Experimente do que, sabe, se permita experimentar o que Ele pode derramar sobre a sua vida. Experimente aquilo que Ele pode fazer transbordar do seu poço, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a nossa fonte. Amém. Aleluia. Então fique com isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe? Rompa com as heranças geracionais, as manias aprendidas com os nossos pais e que desagradam o coração do Pai. Os entulhos que ficaram e que estão impedindo você de avançar. Sistemas de crença implantados na mais tenra idade. O Abba, Ele é a nossa herança. Ele é a nossa fonte de vida. Sabe? Rompa. Rompa tanto com o saudosismo, como com as heranças geracionais. Não porque, né, o povo diz que filho de peixe, peixinho é, né? Aí, né, se o meu pai fazia isso e aquilo, logo eu tenho que fazer também. Ei, querido, quando você é inserido na família de Deus, o seu referencial é o Abba. Esse é o seu referencial. O Abba é o seu referencial. Eu não estou dizendo para você desprezar o que você aprendeu dos seus pais. Mas aquilo que você aprendeu dos seus pais e que está fora da vontade de Deus, querido, isso precisa ser tirado. Amém? Por isso que eu digo, rompa com as heranças geracionais. Fique só com aquilo que agrada o coração do Pai. Amém? Eu lembro que quando eu, na minha infância e tudo mais, e a gente vai realmente aprendendo alguns sistemas com os nossos pais. Eu lembro que uma coisa que meu pai dizia muito, e que ficou durante muito tempo na minha vida, gente. Assim, isso já na fase de adolescência, ele dizia muito para mim: olhe, minha filha, quando você casar, não deixe homem nenhum mandar em você. E se encheu o saco, deu um chute no traseiro dele. Queridos, quando ele dizia isso para mim, ele tinha uma boa intenção, você entende? Ele tinha uma boa intenção. Na percepção dele, ele estava sendo correto. Estava tentando me proteger. Ok? No entanto, querido, o que é que ele estava gerando verdadeiramente dentro de mim? Estava gerando dentro de mim uma mulher resistente. Uma mulher que não ia se submeter a um esposo, uma mulher briguenta, que ia mandar o
marido para a lua na primeira oportunidade. Quando na verdade, querido, pela palavra, eu tenho aprendido e eu tenho ensinado isso às minhas filhas. Que submissão não é você ser colocado debaixo dos pés de um homem. Isso não é submissão. Isso é qualquer coisa menos submissão. Isso é escravidão, isso é abuso, isso é qualquer coisa menos submissão. A submissão bíblica, ela nos dá proteção. A submissão bíblica significa quando você se submete a uma pessoa. Submissão. Você está pegando junto com a missão dele. Submissão é, eu pego junto com você. Eu pego a sua missão como se ela fosse minha. Amém? Esse é o conceito correto de submissão. Não é a mulher debaixo dos pés. A palavra não diz que é debaixo dos pés. Sabe? E eu já... Debaixo dos pés é o capeta, é verdade. Debaixo dos pés. Eu já vi, queridos, pessoas com um entendimento errado a respeito de submissão. Maridos com um entendimento errado a respeito de submissão. Que acunhava a mulher no cacete. E ainda usava a Bíblia e dizia, a Bíblia diz que você tem que se submeter a mim. Sabe por que ele agia desse jeito, queridos? Porque o sistema de crença que foi construído nele é que essa era a postura correta. Mas a postura bíblica, quando fala de submissão, não é nada disso, querido. Por isso que eu tenho dito às meninas, se você pretende casar, minha filha, entenda uma coisa. Se você não está disposta a assumir a missão do seu esposo, se você não conhece a missão do seu futuro esposo, e não está disposta a assumir para si essa missão, não case. Fique solteira. Porque a submissão é para você caminhar junto, debaixo daquela missão com ele. Ele é um com você. Amém, queridos? Então esse sistema de crença, ele foi construído dentro de mim. Coitado do meu marido. É porque ele tem longanimidade no coraçãozinho dele, né? O nosso pastor, ele tem um longo ânimo, né? Ai, meu Deus. Eu mais alvoroçada do juiz, né? Mas sabe, querido, quando as verdades da palavra entraram, quando eu fui tirando os entulhos, né, fui deixando para lá, e as verdades da palavra foram entrando no meu coração, eu fui entendendo, sabe? Eu não preciso ser uma onça com meu marido, porque essa era a minha característica, sou uma onça. Né? Era qualquer coisa, queria dar azunhada. Qualquer coisinha azunhada. Por quê? Porque isso foi implantado dentro do meu coração. Foram anos isso sendo construído dentro de mim, querido. Anos. E quando eu me submeti à palavra, essas verdades, elas transbordaram dentro de mim. Lembra? É água viva. Aleluia. Por isso que eu disse que nós precisamos romper com essas heranças geracionais. Aquilo que está aí dentro e que não é para estar, você precisa romper. Nada desses poços velho entulhado, querido. Cava um pocinho novo, aleluia, com uma aguinha fresquinha, oh glória a Deus, aleluia. Vai ter para você, vai ter para sua família, vai ter essa água viva pelas pessoas. Aonde você chegar, as pessoas que você tocar, você vai ter essa fonte de água viva dentro de você, querido. Aleluia, aleluia. Oh, rompa, querido, rompa. Sabe, nele existem esses recursos. Nele tem os recursos de que você necessita. Sabe, se hoje à noite você identifica, meu Deus, eu estou com o meu pocinho entulhado. Ele não manda nem você perder tempo desentulhando. Ele manda você cavar logo um novo. Cava um novo. Amém? Não vai nem perder tempo, porque os filisteus, eles jogaram terra dentro, né? Ou seja, era um trabalho de novo. Vai tirar a terra todinha de novo. Não, querido, cave logo um novo, sabe? Cave logo um novo. Ele vai fazer você acertar mesmo num veio de água, sabe? Mesmo num manancial de água, ele vai fazer você acertar.
e vai fluir esses rios de água viva de dentro de você. Sabe, Ele quer viver experiências com você. Você que tem, Senhor, eu tenho tanta vontade, saia do nível de vontade, querido, e se mova. Em nome de Jesus, vai para o quarto com Ele, vai para o quarto com o Abba. Se você quer algo com Ele, você precisa de intimidade com Ele. Vai para o quarto para viver as suas experiências com Ele. Vai para o quarto. Sabe, não tem de que jeito é que eu faço. Não, querido, vai para o quarto. Sabe, deixa fluir. Sabe, não tem regra não. Tem uma regra? Tem não. Sabe, vai para o quarto. Não tem protocolo com Deus não, sabe, querido? Não tem protocolo com Ele. O protocolo dele é um coração quebrantado e contrito, que Ele não despreza. Um coração sincero, um coração desejoso, não mais de trilhar os caminhos outrora vivenciados pelos nossos pais, mas querendo traçar aqueles caminhos de vida que o Abba tem para nós. Senhor, eu quero os teus caminhos. Eu quero os teus caminhos, Abba. Eu não quero caminhos antigos. Eu não quero as coisas que já passaram. As coisas foram feitas novas. Sabe? Mesmo que o passado tenha sido bom, coloque ele para trás. Oh, Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé. Nós queremos o teu novo, Senhor, a tua novidade de vida. Caminhos mais amplos. Ele tem um lugar para nós em Rehobote. Cheira braca sorrebra bababaha.